Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 8, versículo 28, e vamos ler aqui mais um milagre que Jesus fez e que está nessa sequência de vários milagres entre o capítulo 8 e o capítulo 9, que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Então, como nós tínhamos dito algumas semanas atrás, nós olharmos para este Evangelho de 2 Mateus, nós vamos ver que a partir do capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério e depois ele vai dar uma sequência de ministrações, aquilo que é chamado do Sermão da Montanha. Entre o capítulo 5 e o capítulo 7, nós temos uma grande pregação de Jesus, com muitos assuntos que Jesus tratou ali, assuntos importantes, que deixavam já claro como é que era a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho do reino que Jesus estava propagando, estava ensinando. Então, as diretrizes do Evangelho estavam ali sendo já lançadas por Jesus. E a sua palavra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra confrontante também, ela denunciava os pecados das pessoas. Jesus nunca foi passar a mão na cabeça do pecador. Pecador é pecador e pecado é pecado. E pecador precisa de arrependimento. E não há salvação sem arrependimento, não há perdão sem arrependimento. Hoje prega-se um Evangelho muito light, muito leve. A gente quer convencer as pessoas a receber Jesus na sua vida, quando o que nós vemos na palavra de Deus era o contrário. As pessoas queriam convencer Deus a perdoar os seus pecados, né? A gente hoje implora a pessoa para que ela se arrependa, quando na palavra de Deus a pessoa implorava a Deus para que ela perdoasse. Então esse era o Evangelho que Jesus pregava. Jesus nunca pregou um Evangelho leve, generoso para todo mundo. Venha, pode vir, a gente quer a igreja cheia. A gente nunca se preocupou com a igreja cheia. E esse modelo de evangelho, essa mensagem, ela era, em certo sentido, até pesada às vezes, né? E confrontava, e em conflito a mensagem dos religiosos do seu tempo. Então isso criou-se muitos atritos, muitos questionamentos. E as pessoas muitas vezes perguntavam assim: quem é este? Eu até tenho uma pregação em cima dessa frase, né? Quem é este? E nós vemos várias respostas que foi dada a essa pergunta: quem é este? E essa pergunta, ela tinha um certo sentido. Ela não é uma heresia perguntar quem é Jesus. Não é uma heresia, porque ela é uma pergunta legítima. Ele estava pregando uma pregação forte, ele estava se apresentando como Messias, mas ele não era o primeiro que aparecia fazendo isso. Outros antes dele já tinham se levantado em Israel, se apresentando como Messias, se apresentando como o Filho de Deus, e no final se descobriu que era uma farsa, eles não eram nada, perseguiram eles um pouquinho, logo eles se desapareceram, mataram, tudo sumiu. Então assim, eles entenderam claramente que era uma coisa que já vinha acontecendo. Então Jesus tinha que provar que verdadeiramente era o Messias. Ou seja, que a sua palavra tinha um fundamento, tinha uma base, tinha uma fonte, e essa fonte era o próprio Deus. Mas como é que ele provava isso? Através de atos sobrenaturais. Os milagres serviram, em primeiro lugar, e acima de tudo, né, para provar para a nação de Israel, para os líderes religiosos, até para os seus próprios discípulos, que quem ele verdadeiramente era, que ele era o verdadeiro Messias. Que aquilo que ele estava fazendo ele não era mais um que estava aparecendo com mais uma proposta de libertação para o povo. Não, ele era o verdadeiro libertador, ele era o verdadeiro Messias. E como é que ele provava isso? Só tinha uma forma: fazendo coisas que o ser humano comum não consegue fazer, através daquilo que nós chamamos comumente de milagre, né? O milagre é justamente um ato extraordinário. É um ato que vai além do poder humano. O ser humano não consegue fazer, né? E nós vimos já alguns milagres que acontecem aqui nesse capítulo 8, 3 milagres de cura, logo abrindo o capítulo 8, entre eles a própria sogra de Pedro, que estava enferma, o Senhor foi lá em casa e curou ela. A semana passada nós vimos esse milagre também extraordinário, que foi quando Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu os ventos e o mar. Então o que é que nós aprendemos? Em primeiro lugar, falamos isso há 2 semanas, que Jesus tinha autoridade, ele era o verdadeiro Messias. A profecia dizia, lá em Isaías 53, que ele levaria sobre si as enfermidades de nós todos, ou seja, ele teria poder sobre a enfermidade, teria autoridade sobre as doenças, e ele provou que ele era o verdadeiro Messias, estava-se cumprindo nele a profecia, ele era o verdadeiro Messias.
Aí depois do segundo milagre que nós falamos na semana passada, ele provou que que ele tinha autoridade sobre a própria natureza. Nós sabemos que a natureza ela é regida por leis da física, mas ele tinha autoridade, se necessário, para inverter as leis da física, porque ele era o verdadeiro Messias. E lá Isaías capítulo 9, versículo 6, dizia que ele teria que ser Deus forte. E como é que ele podia provar a exuberância do seu poder? Indo além de todos os limites, tendo o poder de dizer a uma tempestade para que ela se aquietasse e ela lhe obedecer na hora. Não é? Isso era algo extraordinário. Nós dissemos até na semana passada que os discípulos eles já estavam a se acostumar a ver o Senhor fazer coisas poderosas. Então não era a primeira vez que eles viam Jesus fazer um milagre. Eles já tinham visto Jesus fazer milagre antes. Mas quando eles viram aquele ali os impressionou demais. Talvez o milagre que mais impressionou os discípulos foi justamente aquele em que ele repreendeu essa tempestade. E no final eles disseram assim, quem é este? Mais uma vez aquela pergunta, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Quem era ele realmente? Era o verdadeiro Messias. Então Jesus estava provando que ele era o verdadeiro Messias. E eu hoje trago para vocês um terceiro grupo de milagre que nós encontramos um exemplo. É como se Mateus fosse dando um exemplo de cada um, alguns exemplos de cada um, de coisas que nós encontramos várias vezes. Quando você for principalmente ler o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que te fala mais de milagres de Jesus, você vai encontrar várias vezes estes mesmos milagres, vários milagres de cura, vários milagres de ressurreição, vários milagres na natureza, né? Nós encontramos várias manifestações, mas Mateus vai dando um exemplo. Por quê? Porque ele está apresentando as credenciais do messianismo de Jesus, ou seja, as provas. Uma credencial é o quê? Um documento, né? Um documento escrito, assinado, carimbado, que prova que aquilo realmente é autêntico, que é verdadeiro. Então, é isso que esses milagres são. São como se fosse um documento assinado por Jesus, ou assinado pelo próprio milagre, que provava que verdadeiramente ele era o Messias. E agora nós estamos esperando uma outra realidade, um outro fenómeno. E Jesus agora vai mostrar que ele também tem autoridade sobre este fenómeno. Vamos ler então, versículo 28, diz assim: e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar próximo daquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. Se nós formos ler lá em Marcos capítulo 5, eu acho que mais na frente a gente vai ler aquela passagem lá, diz que eram mais de 2.000 porcos. É uma manada grande, né? E os demónios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse-lhes: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, agora notem, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Rogaram-lhe que fosse embora. Rogaram que saísse dali. Vai embora, sai daqui. Não queremos você aqui não. Está dando muito prejuízo. Não queremos você aqui na nossa terra. Como é que pode, né? Jesus acaba de provar que ele era o verdadeiro Messias. E as pessoas, em vez de reagir positivamente, reagiram muito negativamente àquele milagre. Lamentavelmente, né? Então, o que é que nós temos aqui? Qual é a credencial de hoje que eu quero apresentar para vocês? Jesus tem autoridade sobre os demónios. Isso era outra área, outra dimensão que faltava agora Jesus provar, né? E ele tem autoridade sobre o universo espiritual, tanto angelical quanto demoníaco. Ele tem autoridade sobre a dimensão espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos de refletir, que eu quero compartilhar com você, é a necessidade que nós temos de saber, de lembrar continuamente a existência de um universo espiritual
de uma dimensão espiritual, de seres criados por Deus, de uma outra natureza que não é a nossa natureza humana, a qual a palavra de Deus chama do reino angelical, não é? Então nós precisamos lembrar que existe essa dimensão. Infelizmente, muitas pessoas, elas vivem ignorando esse universo. Existe um universo espiritual além de nós, que nos rodeia. Não é um universo espiritual que está lá no céu. Ou seja, existe, mas não é nada com a gente, não afeta na nossa vida. Não é verdade isso. Uma das maiores astúcias do inimigo é nos convencer que a gente não precisa se preocupar com isso aí. E ele é muito hábil. Eu costumo dizer que Deus se incomoda quando a pessoa nega a sua existência. Se uma pessoa diz que Deus não existe, Deus se incomoda, porque isso é uma blasfêmia. Mas o diabo não se incomoda se você disser que o diabo não existe. Ele não se incomoda nada com isso, pelo contrário, ele gosta dessa ideia. Porque quanto mais você o ignorar, mais liberdade você lhe está dando. Quanto mais você fizer de conta que esse universo espiritual não existe, mais fragilizada você fica e eu fico perante os ataques desse universo. Por quê? Porque a gente baixa a guarda. Quando a gente está perante um adversário, o que é que a gente faz? A gente cerra os punhos, né? Para quê? Para a nossa proteção, para a nossa defesa. Mas se a gente ignorar a presença do adversário, o que é que a gente faz? A gente relaxa. E quando a gente relaxa nessa questão aqui, o diabo fica à vontade para fazer o que ele quiser com a nossa vida, para lançar todo tipo de cilada, para a gente tropeçar e cair. E a gente vive tropeçando e caindo, se levanta e cai de novo, se levanta e cai de novo, e não sabe porquê. É por causa disso. Porque a gente ignora, às vezes faz de conta que ignora. Eu de certa forma, eu compreendo. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, o negócio fica meio assustador. E quando uma coisa nos assusta, ela desperta em nós um fenômeno natural chamado de medo. O medo é um fenômeno natural de proteção, né? Quando você sente uma ameaça, a gente não tem tendência a botar assim a mão na frente do rosto. Isso é uma proteção. É para a nossa defesa. O medo é uma reação natural. Um medo descontrolado, quando a gente se deixa dominar pelo medo, isso aí pode ser até uma influência satânica, diabólica. Mas no sentido natural, ele é bom, ele é positivo. Só que o que é que nos desperta o medo? É algo alerta. Jesus dizia, vigiai e orai, ou seja, está em alerta, porque existe esse negócio. O apóstolo Paulo, falando dessa dimensão espiritual, ele dizia, nós não ignoramos os seus ardis. Ou seja, nós não estamos ignorantes, nós não fazemos de conta que não existe. Nós estamos alerta, como se eu estivesse assim, sempre observando os movimentos do inimigo. E na hora que ele vê assim, o primeiro movimento para a cilada, ele já está alerta, olha, o cara vai atacar. Se a gente viver dessa maneira, a gente consegue se proteger muito mais das astúcias malignas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe um universo espiritual geral, né, que é o universo angelical, e que tem um lado bom e tem um lado hostil. O lado bom são os anjos de Deus, que guardaram o seu principado, aqueles que não caíram, que se mantiveram obedientes a Deus e que continuam servindo o Senhor. E a palavra de Deus diz que eles são espíritos ministradores, enviados por Deus para nos servir. Diz lá em Hebreus, os anjos, eles são espíritos ministradores, que estão ao nosso redor. Esse universo, ele também não está só lá no céu. Existem anjos lá no céu, sim, adorando o Senhor, mas também existem anjos aqui na terra. O apóstolo Pedro diz que eles estão na igreja. Quando a igreja se reúne para cultuar o Senhor, a palavra de Deus diz que eles ficam observando, atentando para o que nós fazemos na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então existe um universo espiritual bom, positivo, que existe para nos proteger, para nos guardar. Daí, por exemplo, aquela ideia que a Igreja Católica tem do anjo da guarda, ela tem uma base bíblica, né? O anjo protetor, mas reconhecer essa presença e esse universo. Muitas vezes a gente ora, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, né? E por quê? Porque a gente está apelando justamente para que Deus use esse universo espiritual bom para nos ajudar e para nos abençoar. Então a gente precisa estar alerta em relação aos dois, porque você tem uma arma ao seu dispor que você pode também não estar usando.
Você tem a oportunidade de ter os servos do Senhor lhe ajudando, lhe protegendo, guardando a sua família, guardando a sua casa, guardando a sua vida. Aí você não apela para esse universo, aí quer levar tudo sozinho, quer enfrentar as brigas, as lutas da vida sozinho, aí desanima, aí se entristece, aí se renova na sua força, aí se desanima de novo, e não precisa fazer isso sozinho, porque Deus tem colocado ao nosso dispor um conjunto de seres muito maiores, muito mais poderosos que nós. Às vezes nós somos como aquele servo de Eliseu, né? O servo de Eliseu olhava para a batalha e via os soldados inimigos e se apavorou. Disse, nós somos só 2. E olha tanto da gente que tem aqui. Aí Eliseu disse assim, meu servo, como tu está longe, né? Como tu está cego, como tu tens os olhos fechados para a realidade do universo espiritual. Aí Eliseu orou ao Senhor para que ele abrisse os olhos do seu servo. E quando aquele servo abriu os seus olhos para ver a dimensão espiritual, ele viu que havia milhares de anjos atrás deles. Com o assopro daqueles anjos, daqueles homens, daquele exército inimigo ia ser imediatamente derrotado, como foi derrotado. Porquê? Porque ele não estava vendo as armas que Deus estava colocando ao dispor dele. Nós, às vezes também somos assim. Mas por outro lado, e esse é o assunto que nos interessa mais hoje, é a gente também não ignorar que existe um universo hostil. E a palavra de Deus nos ensina, nós já falamos isso aqui na nossa igreja, de onde é que vem o diabo, de onde é que vem Satanás, quem é Satanás, se é só uma figura mitológica, ou se é uma entidade real, um ser real. E a palavra de Deus diz que sim, ele é um ser real, ele foi um anjo criado por Deus, ele era um querubim, um ser especial, dos mais altos escalões da hierarquia angelical. Tem quem pensa até que essa classe não seja nem anjo, seja outro tipo de ser, mais evoluído ainda, mais completo do que o próprio anjo. Não importa, é um detalhe de discussão que não é relevante. O ser é que esse ser existe, só que esse ser como outros, né? Gabriel é arcanjo, a palavra de Deus fala-nos de outros querubins. O diabo não foi o único querubim que Deus criou, Deus criou outros, mas ele foi o único que se rebelou. Foi o único que foi rebelde em relação a Deus. Ele era tão excelente, ele era tão belo, ele era tão inteligente, que ele começou a usurpar, a se ensoberbecer com toda essa excelência dele, e um dia ele alimentou no seu coração se assentar no trono de Deus. Ele só pensou isso. Ele não fez nada para que isso acontecesse, ele não teve tempo nem para tomar uma primeira atitude. Bastou esse pensamento se alojar no seu coração, e imediatamente Deus o destituiu da sua autoridade, da sua posição, o lançou sobre a terra, tirou tudo o que era dele, tirou toda a autoridade que ele tinha, tirou todo o domínio que ele tinha sobre as suas mãos, né? Só não tirou a vida. E então ele se tornou esse ser hostil, o grande inimigo do próprio Deus e o grande inimigo do ser humano. Mas ele não foi sozinho, ele arrastou consigo, na sua influência, ele levou consigo 1/3 das estrelas da alva, 1/3 dos anjos. Ele conseguiu arrastar, influenciar muitos anjos, que Judas diz lá na sua carta que são os anjos que não guardaram o seu principado. Então eles se tornaram o quê? Tornaram-se demônios. Então o que é um demônio? É exatamente igual a um anjo, só que ele tem uma vocação maligna. Tudo o que ele planeja, tudo o que ele quer, assim como o próprio diabo, é afrontar Deus, bater de frente com Deus, é desobedecer a Deus e tentar destruir as obras de Deus. E nós somos a principal e a mais maravilhosa de todas as obras de Deus. Então nós somos o seu alvo predileto. Além de que o diabo ele tinha autoridade sobre o planeta Terra, no tempo em que este planeta era um reino mineral. Ele era o grande líder deste planeta, isto antes da sua queda. E quando Deus o destituiu e criou o homem, o que é que Deus fez? Deus colocou o homem no lugar do próprio diabo, no lugar que esse ser anterior tinha. Nós passamos a ser os reis do planeta Terra. Então nós ocupamos o lugar dele. O que é que ele está tentando fazer? Reaver aquilo que ele perdeu. Reaver a autoridade que ele perdeu. E tentar, inclusive, ter a autoridade sobre nós. Então esse reino existe e nós não podemos estar ignorantes em relação a ele. Então nós temos aqui realmente um caso de um homem que tinha sido endemoniado, que estava possesso por espíritos imundos, por espíritos malignos, e a sua vida virou um caos completo, e ele se tornou um bicho, pouco mais do que um bicho. Dormia, vivia nos cemitérios, era um ser extremamente violento. Marcos diz que tentaram por várias vezes
prendê-lo com correntes e com grilhões, e ele despedaçava tudo. E o inimigo usava este pobre coitado para fazer mal, mas também para se fazer mal. Porque a palavra de Deus que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca não veio para nada a ninguém. Nunca se iluda que você vai conseguir tirar vantagem de uma situação ilícita e irregular, porque com ela você vai lucrar alguma coisa. Ele dá-lhe temporariamente para lhe roubar tudo depois. É assim que o inimigo age. Temporariamente ele até pode lhe fazer feliz, mas lá na frente ele rouba-lhe tudo. E se puder, rouba-lhe a vida. E se ele puder, rouba-lhe a alma, que é o maior prejuízo de todos ainda. Então esse pobre coitado estava assim, sendo totalmente atormentado. Então lá Marcos diz que ele se feria com pedras. Ou seja, ele se automutilava, se rasgava. Porque a intenção do inimigo era fazer mal através dele, mas também fazer mal nele, destruir aquele homem. E é isso que ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida, se você deixar. Em segundo lugar, qual é a missão deste reino espiritual hostil? Não é? Em primeiro lugar, e acima de tudo, afrontar Deus. Confrontar Deus, bater de frente com Deus, desobedecer, desonrar o próprio Deus. E nós somos uma ferramenta para chegar nesse objetivo. Ele nos usa, quando falo nós, falo da raça humana. Ele usa a raça humana para chegar nesse objetivo. E também para tentar nos destruir. Mas na realidade o que ele quer, o principal alvo que ele quer atingir é confrontar Deus, desmoralizar Deus. Dizer que, lembram aquela frase lá no Éden, né? Quando a serpente tentou Eva, qual foi a pergunta dela? Foi assim que Deus disse? Será que é mesmo assim? Questionar Deus, fazer Deus mentiroso, dizer que Deus não é honesto, que afinal ele está tentando lhe oferecer uma coisa, mas Deus quer tirar vantagem da sua vida. Aí o diabo tenta nos enganar, nos iludir, mas qual é o objetivo dele? É sempre desonrar Deus. Desonrar e nos usar, se ele puder, ele nos usa para desonrar Deus. E você não pense que porque você é cristã, porque você é um cristão, porque você recebeu Jesus na sua vida verdadeiramente como seu Salvador, não pense que está... tem uma teoria, né, que roda muito nas igrejas, que diz que quando a gente aceita Jesus, o diabo não tem mais, não consegue nem chegar perto. Né? Abra a brecha para você ver se ele não chega perto. Abra a brecha. E eu conheço várias pessoas que abriram brecha e ele entrou com tudo. Foi só abrir brecha. Abra brecha, você vai ver se ele não entra com tudo. Ele destrói casamento, ele destrói a vida, ele destrói carreiras profissionais, destrói as nossas finanças. É só abrir brecha. E principalmente destrói o nosso relacionamento com Deus. Abra brecha, você vai ver se ele não entra. Nós temos o Espírito Santo de Deus? Temos, mas a palavra de Deus diz que nós temos a autoridade de nos enchermos do Espírito, mas também temos a autoridade de entristecer o Espírito, ou até distinguir a ação do Espírito. E isso é o que eu chamo de abrir brecha. Quando a gente começa a abrir esse tipo de brecha, se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando das orações, se afastando da palavra, aí o inimigo cada vez vai dando mais espaço, mais liberdade, e ele vai atuando. Olha, se ele fica feliz de usar um pobre coitado como este aqui para desonrar Deus, imagine um crente. Quanto prazer não dá ao diabo ele usar um crente e mostrar, olha Deus, olha, era crente. Usar um pastor. E quantos pastores não têm desonrado Deus? Se entregando nas mãos do diabo. Não é? Lamentavelmente. Ainda agora recentemente, há umas 3 semanas atrás, um pastor foi preso, acusado de corrupção, de roubar. A mulher de um pastor só não está presa ainda porque tem imunidade parlamentar, mas é uma questão de tempo, ela vai perder essa imunidade, vai presa, porque mandou matar o marido. E para não dizer que é só nós, a Igreja Católica está com um problema seríssimo por causa de um padre que roubou milhões. Estavam construindo uma catedral, uma basílica, uma coisa grande, e o cara começou a desviar dinheiro. Né? Um homem que se dizia um servo de Deus. Como o pastor se diz um servo de Deus. Como a mulher do pastor se dizia uma serva de Deus. E o diabo, o que é que ele fez? Abriu brecha.
E agora ele está exibindo o seu galardão. Olha o que eu consigo fazer. Você diz que é crente, você diz que é pastor, você diz que é padre, olha o que eu consigo fazer. E consegue mesmo. E nós não podemos estar de olhos fechados, nós não podemos dormir perante esta realidade. Eu quero chamar a sua atenção para essa necessidade. A gente não abrir os olhos, porque se a gente abre brecha, ele vai destruir a nossa vida. Ele destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói as nossas finanças, destrói o nosso coração, destrói a nossa mente. Olha, se Deus, na sua misericórdia, nos quebrar o suficiente para a gente se arrepender, olha, só dê graças a Deus. Porque é muita misericórdia da parte de Deus. Eu fiquei lendo um livro que falava sobre aquele rapaz ali do filho pródigo. Quando eu estava lendo aquele negócio ali do filho pródigo, eu vi assim, a gente conhece a história e a gente a gente percebe que aquele rapaz foi até o limite. Ele chegou a um ponto da mais profunda desgraça, a mais profunda miséria, a mais profunda humilhação. Mas mesmo assim, mas quando ele chegou naquele ponto, eu meditando naquele texto, assim, eu pensei assim para comigo, isto aqui é um ato da misericórdia de Deus. Como Deus foi misericordioso com esse rapaz. Imagina que a vida tinha dado certo. Que ele tinha se afastado da casa do pai, tinha ido lá para uma terra distante, e lá na terra distante fez uns investimentos, os investimentos começaram a dar lucro, e ele começou a ser bem sucedido. Você acha que algum dia aquele rapaz tinha voltado para a casa do pai? Nunca. Ora, se Deus quebrantar uma pessoa que está no caminho errado, é um ato de profunda misericórdia, porque Ele ainda ama muito aquela pessoa. E Ele quer fazer de tudo para trazer de volta. Ele deixa ela até ficar um farrapo, porque o desejo dele é resgatar. É um ato de profunda misericórdia. Agora, se Deus não fizer isso, o inimigo se estraçalha tudo. Porque essa é a missão dele. É nos usar para afrontar Deus, para confrontar Deus. Em terceiro lugar, então, o Senhor então usou este milagre de expulsar demónios. Como eu disse no início, isto aqui é um exemplo de vários que o Senhor fez, não foi caso único. Então, o milagre de expulsar demónios foi uma forma do Senhor demonstrar a sua autoridade sobre o universo espiritual e, em particular, sobre o universo espiritual hostil, ou seja, o universo demoníaco. E isso era mais uma prova de que ele era verdadeiramente o Messias. E nós vemos isso claramente aqui no versículo 29. Olha aí na sua Bíblia. Nota que quando aquele rapaz se aproximou do Senhor, aqueles demónios eles reagiram à presença do Senhor. Aqui não diz, mas se nós formos ler lá em Marcos, daqui a pouco nós vamos ver lá diz que Jesus estava dizendo, Jesus estava expulsando eles. Aqui nós não lemos Jesus falar nada, né? Parece que os demónios só chegaram e já vieram falando. Não, mas Marcos diz que Jesus estava expulsando eles, porque Jesus estava expulsando. E perante a ordem de expulsão, aqueles demónios reagirem e olhem o testemunho que eles dão do Senhor. Vejam a qualidade desta credencial. Viestes atormentar-nos antes do tempo? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha que os homens tinham dificuldade para entender que Jesus era Filho de Deus, mas estes demónios não tiveram. Jesus teve muita dificuldade para convencer as pessoas de quem Ele era, mas Ele não precisou fazer esforço nenhum para convencer estes demónios de quem Ele era. Porquê? Porque são muito mais inteligentes que a gente. Não é? Nós somos tão embrutecidos que Deus está nos mostrando tudo e a gente não quer ver. Mas o demónio não precisa disso não. Os demónios sem Jesus fazer nada, só repreendendo eles, e eles disseram isto: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Eu acho extraordinário este testemunho que nós temos aqui. É a principal credencial, já está tudo dito. Se eu parasse aqui a pregação, você já tinha entendido. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e ele tinha autoridade sobre os demónios, e quem dava testemunho disso não era Jesus, era o próprio demónio. Eram os próprios demónios que estavam testemunhando, afirmando perante todo mundo que estava ali assistindo, e não eram poucas pessoas que estavam ali, que até os donos dos porcos estavam lá assistindo também, pastoreando os seus porcos.
Pois eles chegaram lá e deram logo testemunho da autoridade de Jesus sobre eles, do destino deles, porque eles disseram: vieste atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, eles sabem que tem um tempo em que eles vão ser atormentados. E sabiam que não tinha chegado o tempo ainda. Mas eles sabiam que havia um tempo que ia ser atormentados. E quem tinha essa autoridade era o próprio Jesus que estava diante deles. E sabiam claramente que Jesus era o verdadeiro Messias, ele era o verdadeiro Filho de Deus. Um testemunho que comprovava inequivocamente que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Em Marcos ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E não exaltam mais Deus. Não tem como. Aqueles seres chegam diante de Jesus e eles prostram-se. Olha o que diz também em Marcos, que eles chegaram e o adoraram. Quando eles chegaram próximo a Jesus, Jesus começou a repreender, e a Bíblia diz que eles se ajoelharam e o adoraram. A autoridade, o domínio que o Senhor tinha sobre eles. Só a presença de Jesus deixou aqueles demónios completamente derrotados, sem qualquer espaço de reação.